Fala jovem, tá começando mais um Falando de Parapente. E hoje nós vamos estar aqui no morrinho da escola Flymac, onde vai ter uma aula sobre segurança. Tá aqui o Darcio, já chegou, tem uma galera chegando. E aqui o legal é que além da aula de segurança a gente tem uma aula de rally. Dá uma olhada aqui, ó, o carro como é que tá. Olha lá, ó. E eu não filmei. Ei, Laia! É assim. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta, é a página Falando de Parapente, visita a loja do Falando de Parapente e vamos pra aulinha. Olha lá. Vamos ver se sai uma videocacetada. Nossa senhora, olha o estado. Pior que é só meu carro que tá assim, será que eu que fiz? Loucura. Vamos lá, vamos pra aula. Opa! Pessoal, então bom dia, né? Antes de começar a aula aí sobre colapso, pilotagem e tudo, o que eu vou falar mais uma vez, já falei outras vezes, o que eu falar não é que é regra, tá? É o que eu acho que é mais indicado e isso vai mudando com o tempo. Eu já mudei bastante do pensamento meu, desde quando eu comecei a dar aula, as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo, vai acertando mais. Outra coisa que eu vou falar para vocês, nunca deixem de questionar, seja instrutor, seja o colega, então não levem o que vocês ouvirem como regra. Sempre questione, até é importante até para nós como instrutor, como pessoal, o questionamento de todo mundo, que vai ter um amadurecimento meu, do piloto, de um aluno, de um competidor. As coisas mudam. Você pegar um livro antigo, você vai ver que é o mesmo autor com atualização no livro, ele muda alguns conceitos, as velas mudam. Então, não é regra. O que eu estou falando é o que eu acho mais acertado hoje na minha concepção, mas sempre questione. Não é porque eu sou instrutor e tem um aluno que está começando agora, às vezes ele leu um material na internet, vê e busca, então serve para o meu aprendizado também. Então, não levem como regra, tentem ir buscando mais e aprendendo mais e evoluindo com o esporte, porque tudo muda, os conceitos mudam, o que a gente acha que é certo hoje, amanhã vai ver que às vezes está errado, mas isso que a gente vai falar é o que é mais acertado hoje, né? O que mudou em questão de pilotagem, em questão de aerodinâmica e tudo. Então, primeiro, para a gente falar de colapso, a gente precisa entender por que acontece o colapso, né? Então, vamos falar hoje aqui, a gente tem desde piloto experiente, gente que já viu aula, gente que já viu muito, até aluno mais novo que está começando. Então, a gente vai estar abordando do começo, porque tem muita gente que ainda não entendeu nem o conceito de aerodinâmica ainda. Então, antes da gente ver, a gente vai ver como é que é um perfil aerodinâmico. Ele tem esse desenho, ó, de formato de gota. Seria mais ou menos isso, tá? O desenho, um perfil aerodinâmico. Ah, mas o que é isso? O desenho do parapente? É o parapente cortado de lado, tá? Eu vou pegar o parapente ali, ó, dá pra vocês verem. Às vezes o pessoal nunca teve curiosidade de ver. Esse formato, tá? Ele é muito parecido tanto na hélice do avião, que é a asa do... Na hélice do avião, não, desculpa, na hélice do helicóptero, que na verdade são asas rotatórias, na asa do avião, na asa delta. É muito parecido. É lógico que tem alguns perfis que são mais abaulados. Esse seria mais ou menos um perfil de um planador, que é igual ao do parapente, né? Ele tem mais ou menos esse formato. Ele pode ser um perfil mais baixo, perfil mais alto. Mas só para vocês entenderem o que é o perfil, para a gente começar a falar como que acontece o colapso, por que acontece, como que corrige, por que está corrigindo daquela forma. Então esse desenho, ó, tem uma vela cortada, vou trazer aqui na frente para vocês verem. Puxar. Ajuda eu esticar esse negócio. Vou puxar um pouquinho. Vou virar aqui. Ó. Então, ó, tá vendo essa parte, nessa vela aqui, ó, são as nervuras internas, né? Essa parte aqui, amarelo fluorescente aqui, verde limão, sei lá que raio que é isso, dá pra gente enxergar esse desenho do perfil aerodinâmico. Essa vela tá cortada, tá tirada a ponta.
mas dá pra gente ver justamente esse desenho, ó. Aqui ele termina reto embaixo, aqui perto do Ricardo, ó. Fica um pouquinho mais a boca. É, tá de ponta cabeça a vela aqui, tá? Ó. Aqui a gente vê, ó, a parte de baixo da vela e ali tem uma curvatura na frente. Ó. Tá vendo o desenho da gota? Só que aqui ela tá de ponta cabeça, tá? Ó. A gente não conseguiu virar aqui, ó. Então vamos dizer assim, aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima, tá? Então só para entender o que é, porque às vezes desenha daquele jeito, o pessoal acha que é o parapente torto. E a gente sempre tem um ar, né? Vamos dizer que aqui sejam as bocas. A gente tem o ar passando e dividindo o extradorso, o ar dividindo para o intradorso, tá? E as moléculas voltam a se encontrar aqui atrás. Eu não vou aprofundar, tá? Tem o princípio do voo, do Bernoulli lá, como é que funciona a sustentação, mas hoje a aula é colapso, depois a gente, sempre que vocês tiverem dúvida também, vão perguntando, assiste o Falando de Parapente, tem lá bastante assunto e tem todas essas partes, mas isso gera uma sustentação aerodinâmica. Porém, o parapente ele é projetado para o ar incidir desse jeito, ó, dessa forma no parapente. Ele faz uma projeção para frente voando. Só que essa incidência, às vezes ela é alterada por causa de turbulência. Então ela pode ser uma incidência mais positiva quando ela vem de baixo, né? Quando o ar está entrando por baixo, e quando ele está vindo por cima, chama incidência negativa, né? Que ela está entrando no perfil. Então a gente vai ter dois tipos de colapsos formados por incidência negativa ou positiva, e eles vão ter derivações. Com incidência negativa, a gente vai ter assimétrica, que é o colapso de um dos lados do parapente, colapso frontal assimétrico. Então, quando você tem essa incidência negativa, o ar entrando por cima. Ah, mas quando que acontece uma incidência negativa? Pode ser num pêndulo, né? Se a vela gera um pêndulo por X motivos, pode ser provocado pelo piloto ou pode ser pela turbulência, e a vela cabeceia, enquanto ela está fazendo o movimento, ela ainda está fazendo uma incidência própria. Assim que ela parou o movimento, às vezes essa incidência acaba tornando negativa no vento e acaba fechando um colapso. Se ele for de um dos lados, ele é assimétrico. Se ele for na vela inteira, ele é simétrico, que é o popular fronte. A gente tem também o cravete, que é esse colapso simétrico no meio da vela, batendo as pontas. Então, vela muito alongada, né? As velas mais vamos falar da vela C em diante, D, CCC, ela configura bastante esse colapso de cravete, que é camarão em francês, o nome cravete, que ela faz esse formato para frente, fecha o meio e vão as pontas. Assimétrica um lado, fronte simétrico, né, colapso frontal simétrico, os dois lados. Tudo está relacionado à incidência negativa, né, o ar pegando por cima do perfil. Vou falar rapidinho disso daí, depois a gente vai abordando por partes, como prevenir, o que tem que fazer se acontecer, o que pode acontecer. Incidência positiva. Pode fazer pergunta? Pode, claro. Você falou da negativa quando ocorre um pêndulo, mas qual outra forma que se não for o pêndulo? Turbulência. Turbulência, até eu esqueci de falar dessa parte de turbulência. Então vamos falar. Vai ter X motivos para acontecer, né, com turbulência. Então vamos falar que a gente tem uma térmica subindo, né? E a gente tem a troca de ar, que é a descendente, né? Ela faz esses formatos. A gente tem uma força de atrito lateral aqui, né? Ela não é perfeita um lugar subindo e o outro... Aí você imagina, você passa com um parapente...
passa com o parapente próximo dessa parte. A gente vai ter um lado da asa com incidência positiva, né, pegando por baixo, e o outro lado pegando com incidência negativa. Isso vai configurar com certeza um colapso assimétrico. Se eu estou chegando de frente para a térmica, às vezes eu tomo uma incidência negativa na descendente dela, ou na saída de uma térmica. O ar comporta. Quando a gente entra nessas zonas que tem esse turbilhonamento, isso eu estou falando de térmica, mas ele pode acontecer com um atrito do chão, de uma árvore. A térmica forma rotor. A gente sabe que o vento, se vocês olharem um dia que está formado cúmulos com vento, vou fazer um desenho melhor. Principalmente na parte da manhã, o cúmulo fica desse jeito aqui, assim, ó. Se tiver com um dia de vento forte, ele vai formar um desenho de onda, assim, ó. E aqui chega a virar a ponta. Essa parte, o vento sobe, ele forma até um certo lift na térmica, no cúmulos. Mas a parte de trás aqui, ela forma um rotor. Então isso é nítido, principalmente na parte da manhã, em dia de vento forte. Se vocês olharem, quando está começando a formar as primeiras térmicas, você consegue enxergar isso aqui, esse desenho do rotor formado. Então essa parte de trás da térmica é uma área mais rotorizada. Isso na térmica, mas igual a gente falou, se for num vento forte, pode ser uma árvore na frente, pode ser o vórtice de um parapente passando, formando esteira. Então tudo isso vai causar ângulos positivos e negativos na vela. E se for uma área de contraste grande, a vela vai fechar. Lógico, se for pequena, a vela vai dar um pêndulo, vai balançar. Mas se ela for maior, ela vai acabar fechando a vela e vai configurar um colapso ou assimétrico ou simétrico, né? E as duas funcionam da mesma forma, porém às vezes em áreas diferentes. E o pêndulo, né? Então a vela, assim, quanto maior... A outra forma também que acontece também, a gente tem os movimentos do parapente, né? A gente tem o pique, que é um movimento frontal. A gente tem o roll, que é esse movimento lateral, que é o pêndulo lateral. E a gente tem o yaw, que é esse movimento. No yaw, ela também desconfigura e fecha. Só que isso não vai acontecer muito com uma vela mais iniciante, com uma vela A. As berrotes de hoje, algumas têm comportamento assim, mas uma vela A dificilmente vai ter o movimento yaw. Ô mestre, no caso, quando você está rodando a térmica, esse lado está coxado, estou rodando para o lado direito, e esse lado vai avançar, é o yaw que está acontecendo aqui? Não. Porque sempre quando eu vou rodar, esse lado que está mais solto aqui, ele tende a avançar, eu tenho que segurar, senão... Na verdade, ali você está em giro, né? O yaw é no seu eixo, Darcy. Ah, tá. Você imagina que eu estou aqui, né? Ó. Eu estou parado aqui, e se eu rodar junto com ela, na verdade eu estou fazendo uma curva. Ó, o meu braço está acompanhando o meu corpo. O yaw seria esse movimento, ó. Entendi. Fora do... Vamos dizer assim, eu estou com o corpo aqui, mas a vela não... Isso que você está falando é lógico, na térmica vai ter momentos que ela avança um pouquinho mais, acelera a curva e diminui a curva. Mas pode ter um pouquinho de yaw, mas só para você entender... Uma vela bem alongada, cara, ela fica voando assim, ó. Ela voa nesse movimento. E tem algumas velas que tem mais esse comportamento do que outras. Não é o caso do Primus. Acho que dificilmente ele vai fazer esse movimento. Se faz é muito dócil. Mas numa vela CCC, por causa do alongamento, ela trabalha muito assim, ó. Esse movimento aqui. E esse movimento é o yaw. Só que se ele faz um yaw muito longo e o piloto não segura, ele vai gerar incidência negativa e vai fechar a vela. Então, assim, a gente já está abordando, falando de como prevenir essa fechada pelo yaw. É pilotando separado. Então, vamos dizer, se a minha vela está indo aqui, saindo fora do meu eixo, eu vou ter que segurar esse freio para ela ficar nisso. Quando eu seguro esse, às vezes o outro vai. E isso o que causa é a turbulência. Às vezes você pega assim uma camada que segura mais esse lado da asa e esse fica mais livre. E a vela comporta desse jeito. Ou então esse efeito de tesoura, né? Uma descendente e uma ascendente. Às vezes acaba fazendo também um formato do movimento do yaw. E o pitch também, né? Esse movimento de pitch também configura em colapsos assimétricos ou simétricos. Por causa do... Se ela for um pêndulo frontal um pouco torto, ele vai ser assimétrico. Se ele for perfeito, ele vai formar simétrico.
Lembrando que assim, o simétrico é muito mais tranquilo do que o assimétrico. O simétrico, quando você toma um colapso frontal simétrico, por si só, a hora que você cair, a vela vai retomar muito tranquila. Mas se ele for assimétrico, o outro lado entra voando, a gente vai ter giro, né? Pode entrar numa espiral. Lógico, quanto maior a performance da vela, mais complicado é essa relação de entrar em giro ou não. Depois eu vou pegar a vela, dá para mostrar algumas coisas ali na vela, tá bem legal o vento. E vamos falar no positivo, que também é um negócio que é perigosíssimo e às vezes o pessoal não entende por que acontece, né? Então só pegar rapidinho, também não vou entrar fundo no conceito de stall, mas depois a gente vai fazer outras aulas e vai trabalhar mais a fundo na relação de stall. Então quando você tem assim o perfil e essa incidência começa a ficar muito positiva, né? Ó. O que acontece com o ar? Esse ar que passava em cima, em vez dele continuar desenhando o perfil, ele vai começar a formar um turbilhonamento na parte de cima. E vai fazer um descolamento do fluxo. Por que a gente fala de descolamento do fluxo, né? A vela ela voa porque a parte de cima, vou falar em grosso modo, ela tem uma sucção, né? Principalmente a função principal do extradorso. Essa sucção ela só consegue manter se a gente tiver velocidade e se o ar passar desse jeito. Se o ar começar a ter uma incidência positiva e a velocidade diminuir, a gente vai ter o stall. Então se eu for fazer uma curva muito fechada, às vezes, vamos dizer assim, é diferente de eu fazer uma curva puxando muito freio, fechada que eu diga assim, brusca, momentânea, usando muito freio. Se eu fizer num vento laminar, numa situação igual agora, não tem térmica, o vento está constante, não tem turbulência, a gente estaria usando o freio já vai reduzir a velocidade, né? já vai fazer um efeito que vai começar esse turbilhonamento. Mas a vela vai estar trabalhando com uma incidência mais positiva. Quando eu vou estar na térmica, quando eu entro na térmica principalmente, essa incidência ela fica muito positiva. No momento que eu entro, eu estou fazendo uma troca de um ar horizontal por um ar que vem vindo por baixo. Então essa incidência começa a ficar muito positiva. Essa incidência positiva, mais a quantidade de comando, que vai reduzir a velocidade, o que acontece? A Domiran negativa, stall. Só que é o stall. Bom dia, bom dia. Só que é o stall, a negativa, stall de um dos lados da vela. Então um dos lados da vela vai entrar em stall, vai ter o descolamento do fluxo e o outro lado vai continuar voando. Então estou voando lá com a asa, comecei a fazer uma curva, excedi o comando. Ela vai fazer esse giro. Por que giro negativo? Porque esse lado, em vez de ele estar voando para frente, ele vai começar a rodar para trás. Isso é uma negativa. A negativa ela não acontece sozinha. Ela não vai, a não ser que seja com uma vela velha. Aliás, o stall em vela de baixa, tudo não vai acontecer sozinho nunca. Sempre é provocado por excesso de comando e em situações que a incidência está muito positiva. O alto da serra também tem uma particularidade da rampa. Por exemplo, se eu chegar para pousar no Morro Pelado, eu faço um trabalho de pré-stall que é perigoso até em certa parte, porque a vela está chegando num limite, às vezes a gente vai pousar na rampa, usa esse pré-stall para aumentar a taxa de queda, porém, de certa forma, você está chegando mais perto do stall e tem o risco de tomar um tombo. Mas fazendo esse pré-stall em cima do Morro Pelado, na rampa sul, que tem um formato mais arredondado, né? O que acontece com o ar? Ele, lógico, ele tem o lift, lança lá, mas boa parte consegue vir colada junto com o relevo. Então, em cima da montanha, você acaba tendo um vento entrando mais horizontal. Então, o que acontece? Ali, você vai fazer um trabalho
para stall, você consegue levar o freio mais embaixo. Isso, lógico, ninguém vai fazer isso, mas é perceptível a quantidade de comando que você consegue usar ali. Já no alto da serra, a gente tem um formato de falésia. Não é falésia, tá, pessoal? Porque eu tinha um aluno que era geólogo, ele brigava quando eu falava que era falésia. Falésia é só no litoral, mas o formato é da falésia. Então o que acontece quando a gente tem essa quina? O ar é lançado e forma esse efeito, né? De certa forma, alguma parte do ar, essa área onde o ar retorna para baixo, é uma área até proibida, né? Por que ela é proibida? Porque ali a vela, a chance de dar um stall, um colapso é enorme. É lógico, se tiver com vento fraco, mais tranquilo. Se tiver com vento forte, mais complicado. A gente sabe do acidente do Regis em Santa Rita, também tem esse efeito justamente por causa disso. Pega uma área de rotor, mesmo você não tendo projetado atrás da montanha, né? Mesmo você não tendo na parte de trás, a gente tem esses rotores formados. Então aqui seria vamos dizer assim, onde eu pegar esse ar descendo, eu vou ter incidência negativa, que vai configurar a fechada. Aonde eu pegar o ar subindo, eu vou ter uma incidência positiva. Então o que acontece? A hora que eu estou nessa incidência muito positiva, eu acabo de entrar nela, que o ar está começando a vir por baixo bruscamente, se eu usar o freio junto, eu vou configurar o stall. Então no alto da serra, quando chega para pousar na rampa, com menos freio, a gente já sente a vela ir para stall. Se eu chegar numa térmica com menos freio, por que eu falo quando chegar na térmica? Depois que eu entrei nela e a vela já desenvolveu a velocidade dentro da térmica, ela já vai ficar mais tranquila. Se a térmica ficar oscilando muito, sobe forte, desce, toda hora vai estar trocando isso daí. Mas se tiver constante já rodando, já volta a ficar normal. Mas o momento mais crítico é a hora que você chega na térmica, você bate nela. Além de você ter um ar subindo, a vela vai desacelerar, vai formar uma inclinação, vai tornar essa incidência mais positiva ainda. E um pouco de comando de freio, um excesso de comando de freio, ela vai levar para stall. Que pode ser um stall simétrico, que é o full stall, ou um stall assimétrico, que é a negativa. Mestre, quando você negativa a vela, ela não vai desfigurar e vai cair. Ela vai entrar em giro. É só levantar a mão que ela volta a voar normal? Sim, às vezes, né? Numa vela A, praticamente sim. Só que ela tem inércia de movimento, né? Por exemplo, assim, tem vela que configura o helicóptero e praticamente você levanta as mãos e a vela fica. Você faz pequenas correções, mas basicamente ela, por causa da inércia de movimento, ela tem um realinhamento de fluxo no... Em vez do vamos dizer assim, um lado o perfil o ar está andando assim, e o outro lado está ao contrário. O flyback é bem isso. O ar começa ao contrário. Por causa da gente puxar o freio aqui, ele forma um perfil meio rudimentar. E a vela entra no flyback. Lógico que não tem uma sustentação aerodinâmica igual voando. O flyback cai a 9, 10 metros por segundo, depende da vela, mas cai bastante. Porém, ela começa um desenvolvimento de movimento horizontal, né? Ela começa a andar e configura o flyback. Mas vai depender da vela, Darcio. A maioria vai voltar espontâneo, depende da situação também. É difícil permanecer no helicóptero. Normalmente a vela vai querer pular. Só que assim, dependendo do momento que você solta, depois eu vou estar mais específico em stall e negativa falando aqui. O hotel já aproveito já e já falo nessa parte. Tem os problemas dos pêndulos, tem o problema do twist. E então o ideal, se tivesse altura, seria levar a vela para um flyback e sair do flyback. Porém é uma coisa que precisa exercitar. Às vezes um Civic que você faz 4 reboques é pouco, é muito pouco. Você falar que você tem uma experiência de stall, você consegue ter um domínio de stall, mas é uma experiência. Vamos falar assim, um primeiro Civic, ele vai funcionar como uma vacina.
A vacina ela não vai neutralizar totalmente a doença, mas essa certa experiência você já vai saber dosar muito melhor do que um piloto que nunca teve a experiência. Então, nesse caso aí, se ela não sair da negativa, você tem que entrar você tem que resetar a vela para ela voltar a voar. Quase todas vão sair, Darcy. Só que assim, a saída da negativa, sem configurar ela no flyback, ela pode ser um pulo que configura em outra fechada. Se você leva para um flyback, você está indo para uma situação muito mais controlada e conhecida, desde que o piloto já tenha feito isso, entendeu? Então, essa seria a minha pergunta. Como eu não tenho essa experiência, teria que fazer o quê? Jogar o reserva? Se ela não voltar? Ela volta, tá? Ela volta. Vamos dizer assim, lembrando primeiro que a negativa é provocada, tá? Sim, sim. Mas ela volta, cara. Dificilmente uma vela A ela não vai voltar. O problema é assim, ela voltar com giro, se ela der um pulo lateral e entrar numa espiral, mas é uma situação que você, no caso, conheceria, que você já fez. Ou um twist, engravatar uma vela, mas também uma vela A vai ser muito difícil engravatar. Depois eu vou estar falando bastante de gravata, que é um problema grave e às vezes o pessoal não sabe como é que tira, tem algumas coisinhas. Tudo que a gente está falando aqui, é lógico, o ideal é o CIV, que vai estar simulando, né, vai estar vacinando os pilotos, mas nada como a gente já ter uma primeira noção. Lógico, um piloto que já escutou e já pegou pelo menos a parte teórica, ele está mais preparado para alguém que nunca viu a teoria, mesmo ele não tendo feito um CIV, né? Às vezes até em evitar de acontecer a negativa. A simétrica não vai ser provocado, né? Vai acontecer, mas mesmo se ele comportar errado numa simétrica, ele pode levar a vela para negativo, pode piorar a situação. Então a gente vai entender como não piorar essa situação, né? Eu vou começar pela simétrica, falando bastante dela, porque é a mais comum. O colapso mais comum de acontecer é o colapso assimétrico, o que vai acabar levando mais problema para os pilotos aí, e ele é o mais corriqueiro, né? O que mais acontece. Então vamos lá, a simétrica é a mais comum de acontecer. Então a gente já falou por que ela acontece nessas situações onde você tem as tesouras de vento, né? Que você tem incidência negativa e positiva. Você tem a parte pendular, que também vai formar. Você tem esse movimento dial, que também configura. Mas a maior parte delas acontece justamente por térmicas e rotores, né, falso frontal, mas tudo por causa dessa incidência negativa. É uma tomada de ar por cima da vela, né, por cima do perfil. Tá, beleza. Tem hora que você toma essa perca de pressão, você consegue evitar boa parte desses colapsos com o trabalho de freio. Porque a hora que você... Olha lá, um dos motivos, né? O que acontece se eu estiver voando? Vamos lá. Eu estou voando normal, tá? De repente eu puxo o freio de uma vez. Puxei o freio assim, ó, dei uma puxada. O ar que estava aqui, ele acontece isso. A vela vai para trás e ela vai ficar nesse formato. Quando eu aciono o freio bruscamente, eu torno ele positivo. Além disso, a gente tem um negócio chamado centro de pressão dentro da vela. Esse centro de pressão, ele fica posicionado mais ou menos aqui. O que seria essa pressão? É a pressão interna da vela empurrando para os lados, né? O ar soprando. Quando eu aciono o freio, esse centro de pressão, ele desloca para a boca. Então ele, vamos dizer, ele faz mais pressão na frente da vela. Quando eu aciono o freio, eu torno, mesmo não tendo turbulência, não tendo nada, eu torno o ângulo, uma por causa do pêndulo que vai formar, e outra porque ele vai começar a aumentar a taxa de queda, esse ângulo ele vai tornar mais positivo. Então o freio ele vai ter um efeito de tornar esse ângulo mais positivo. Então o que acontece quando eu entro numa turbulência? Né? Tomei ar por cima, ficou ângulo negativo. Quando eu aciono o freio, de certa forma, eu acabo neutralizando nela e tornando esse ângulo uma incidência mais reta. Seja porque eu segurei a vela,
Se eu deixar a vela cabecear, vamos dizer assim, uma coisa é eu tomar o ângulo aqui assim, né, ó. Já tá negativo o ângulo, né, ó. Já não tá certo. Mas se a minha vela virar nesse formato aqui, ó, para baixo, seria num pêndulo, né, ó. E o ar estiver na mesma diagonal, só que é diferente numa vela voando reta e numa vela cabeceando. Esse ângulo aqui está totalmente negativo, vai configurar fechada. Então por que eu tenho que segurar? Eu tenho um compromisso em tentar manter a vela mais ou menos em cima da cabeça. Só que também não é uma regra, dependendo da situação, às vezes você tem que deixar a vela voar para ela não ficar com muito falta de velocidade, senão a gente vai para o stall. Só que, cara, numa vela A, né, numa vela iniciante, vai ser muito mais difícil. E isso é momentâneo também, tá? Um grande erro do pessoal é assim, a vela cabeceia e o cara segura e não larga mais. Só que está muito relacionado também a psicológico. Às vezes o cara está nervoso, às vezes o cara nunca fez isso. Então, tudo isso de pilotagem é momentânea. A vela está fazendo esse movimento para frente. Passou já de cima da cabeça e está indo, segura. A vela iniciou o movimento voltar para trás, já libera ela. Proporção de como fazer isso, a gente não tem uma receita de bolo, né? Assim, falar, puxa 1 palmo de freio, puxa 2, puxa 3, puxa nessa velocidade, puxa nessa. A gente tem que ser equivalente ao movimento. Se a minha vela está indo nesse movimento lento, meu puxada de freio vai ser lento. Se a vela está indo bruscamente, o meu freio tem que ser correspondente a ela. Então, ação-reação. Se a vela age rápido, eu tenho que ser rápido. Se a vela age devagar, eu vou ser devagar com ela. Não adianta a vela ter assim, pau. Não, você está errado. Então, conforme, se ela vai fazer esse movimento de yaw, né, brusco, eu também vou segurar brusco. Só que cada vela vai ter uma resposta de comando. Se eu pegar uma vela A, talvez eu tenha que puxar uma quantidade um pouco maior de freio, porque a resposta de comando dela é mais lenta, né? O freio dela responde menos. Se eu pegar uma vela CCC, o comando dela é muito menor, né? O curso de freio dela é muito menor do que uma vela A. A vela A ela tem um curso de freio longo. Uma vela CCC, que é o outro extremo, o curso de freio é curto. Então, se eu vou puxar CCC, eu vou puxar correspondente o que ela pode puxar. Lógico que daí cada piloto, dentro da evolução, ele vai saber quanto que qual vela. Agora, o erro mais comum é o cara puxar e ficar com a mão. Aí a vela retoma a posição normal, ela vai configurar a negativa, né? Posição normal que eu digo assim, a incidência não fica nem negativa nem positiva, ela perdeu pressão momentaneamente e retomou a pressão em voo. Só que se daí eu fico com o freio para baixo, eu não estou precisando neutralizar essa negativa, né? Aí ela vai estar normal, aí vai tornar positiva demais também, vai acabar estolando a vela. Tá, em relação à pilotagem, tá? Tem instrutores, tem o pessoal que defende voar calçadinho. Eu sou um pouco contra. Para não falar que eu sou totalmente contra. Isso daí é uma fórmula totalmente fórmula mágica, que não existe. Por que disso? Por que a vela cabeceia? Vamos imaginar que vocês estão voando num determinado vento. Vamos falar um vento de 15 km por hora, voando contra vento. De repente o vento baixa para 10. Eu tenho uma diferença de 5 km por hora. Se eu estava voando, a minha vela voa 35 km por hora, e eu estava voando com um vento de 15, então quer dizer que eu estava deslocando em relação ao chão contra vento 20 km por hora. Se o vento baixa repentinamente para 10, eu vou estar voando a 25. Só que assim, o meu corpo sempre acompanha a vela. Então quando ele entra nessa camada de ar mais fraco, o que a vela vai fazer? Ela vai buscar a velocidade. E isso vai gerar um pêndulo frontal. E a gente tem ao contrário também. Se eu estou voando num vento de 10 e de repente o vento vai para 15, a vela desacelera 5, mas meu corpo estava na inércia da vela, ela vai formar um pêndulo para trás. E isso vai ser um dos causadores de
pêndulo frontal. Aí vamos trocar a situação, né? Como que eu corrijo para a vela não pendular? Se ela está avançando, eu seguro um pouquinho o freio, né? É lógico, é sempre legal deixar ela ganhar essa velocidade um pouquinho, mas não pode ser exageradamente para ela configurar um colapso. Agora, se eu estiver voando freado, né? O famoso calçadinho, já estou voando um pouco freado, calçado. Se a vela trocar de velocidade por causa da massa de ar, ela também vai pendular, mesmo freado, porque o que vai acontecer? Se eu tenho uma resistência e eu perco a resistência, ela vai balançar. Como que eu vou segurar a vela? Com freio. Mas se eu já estou usando freio, eu vou usar mais freio ainda. Então esse negócio de voar calçadinho, e teoricamente, como você voa freado, você joga o centro de pressão mais para o bordo de ataque, ele previne algumas coisas, é mais difícil para tomar um colapso frontal mesmo. Mas o grande problema é esse, você precisa usar o freio numa situação que você já está voando freado, você está comprometendo muito a questão do stall. Assim, a gente está falando em tomar um ar positivo, né? E se de repente o ar vira, aliás, negativo, se ele vira positivo repentinamente com você freado, vai configurar stall, né? Não é tão fácil assim, mas é legal ninguém ficar acostumado em voar freado. Isso é um erro. Se a vela tiver com um problema estrutural, tá uma vela que já está meio quebrada, né, meio atrasada, a linha já encolheu ou esticou, porosidade já não está legal, vai ser facílimo de entrar num stall. Então, não existe uma receita mágica. O que é o ideal de se pilotar a vela? Você está voando, você levanta a mão, ela vai formar aquela barriga enorme, você está com o freio solto. Você vai começar a puxar esses freios até o ponto que você vai sentir a vela, sentir a pressão da vela, mas sem formar o flap na parte de trás. Essa é a posição de memória de pressão da vela. Conforme a vela perde pressão, opa, minha mão baixou, eu tenho que memorizar essa pressão. Memorizei, vela perdeu pressão, minha mão desce. Só que a vela nunca vai perder pressão e vai ficar sem pressão. Se acontecer isso, está configurando colapso, a vela está fechando, né? Tá fechada ou fechado. Normalmente ela vai ter uma perca de pressão e ela retoma. Então minha mão tem que ter essa elasticidade, né? Se eu perdi pressão, eu baixo até sentir a pressão e volto a mão de novo. Conforme a pressão volta, minha mão tem que voltar. O erro comum é que o pessoal faz, baixa e não volta mais. Então aí vai configurar a negativa se for um excesso de comando. Então a vela constantemente segurando. Outra coisa é ser rápido para antecipar os movimentos da vela, né? Às vezes a vela perdeu pressão e depois que a vela voltou o cara puxa, né? Isso é um exercício. A melhor coisa que tem é você treinar controle de solo. Apesar de ser diferente do voo, onde você tem todo o seu peso na vela e está gerando pressão, a vela está trabalhando com todas as pressões legais, a dificuldade maior no chão é porque voando, se a vela faz o pique, seu corpo acompanha, né? O pêndulo vai para baixo, a vela ganha velocidade e a vela não fecha. Se tiver com o pé no chão, se a vela fizer isso aqui para frente, esse ângulo negativo já fecha a vela. Porque voando, se a vela faz isso, você vai para baixo, o movimento acaba vindo de baixo. Como o vento entrando só horizontal, um pouquinho que a vela inclinar, ela vai acabar fechando. Então, treinando com o pé no chão, controle de solo é fundamental, porque você vai alimentar o subconsciente a ficar rápido com isso, a ser condicionado em antecipar os movimentos. Eu não vou deixar minha vela fazer o yaw tão grande. Ela começou a fazer o yaw, eu antecipo. Para mim corrigir uma pequena coisinha na vela, eu vou precisar usar muito comando. Se a vela está indo muito para frente, eu vou ter que usar um comando grande. Então se eu antecipo isso, a vela, quanto mais a vela trabalhar quieta na cabeça, melhor aerodinamicamente fica. Então, cara, controle de solo é fundamental. Um bom piloto tem um bom domínio no chão, com certeza ele vai ter um domínio legal no ar. Tem algumas diferenças, mas é uma forma da gente treinar de forma segura. É possível, inclusive, a gente treinar algumas fechadinhas assimétricas no chão, lógico, lembrando sempre que tem comportamento diferente no ar, mas o condicionamento de ficar com a mão, agir do lado certo, entender o que está acontecendo, entender a abertura, ajuda demais, tá? Pois
Daqui a pouco eu já vou pegar a vela ali, já dá pra gente mostrar algumas coisinhas com relação à fechada assimétrica, com relação a stall. E agora a outra parte principal, antes de ir para a vela, depois a gente pega na vela para ver, são gravatas, né? A vela antiga, essa tá sem linhas, mas se você pegar mesmo uma vela de competição antiga, o que acontecia com a vela? Cara, tinha muita linha. Então quando a vela fechava, o que acontecia? A vela, vamos dizer, ela vai configurar uma fechada assimétrica. Puf, fechou. A ponta, a fechada ela pode ser assim, apenas dobrar e vir para trás, como às vezes a ponta pode vir para o meio da vela. Essa ponta que vem para o meio da vela, quando você tem mais linhas, ela não entra no meio das linhas, porque a linha forma uma parede mesmo. Então a dificuldade de entrar no meio é maior. As velas de hoje, o que aconteceu por aerodinâmica? Reduziu as linhas, né? As velas têm muito pouca linha, né? Ela tem os pés de galinha lá em cima, mas você vê as principais, você pega hoje a vela CCC 2 tirantes, né? Ela tem A e B e sai pouquíssimas linhas. Então o espaço que você tem aqui é enorme. O que acontece quando a vela fecha? A vela fecha, vem para o meio, para as linhas, e não tem mais as linhas que segura ela. A ponta entra no meio das linhas e configura a gravata. Então as velas de hoje estão muito mais fáceis de engravatar. Ela, na CCC, de certa forma, ela até está mais tranquila, tem uma configuração diferente por causa das talas, mas a configuração de gravata está muito pior. Isso eu estou falando da CCC. Você pega as velas C de hoje, ou mesmo a B-Hot, já está engravatando muito mais. Então é uma coisa que é diferente de antigamente. Pronto, mas se é fácil de entrar, é fácil de sair também? Não. Aí que tá. O problema é que ela entra muito, Rafa, e às vezes assim com o ar, a gravata, para quem voa com vela de alta, existe até um estudo de como que funciona cada gravata, como que você tira cada gravata. Teoricamente todo mundo deveria saber isso, não é assim que funciona na prática, né? Tem gente que está lá voando de CCC, mas o cara nunca fez um civil, nunca estudou para isso. Mas tem gravata que ela forma uma parede, ela dobra e fica aqui, na frente das linhas. Tem gravata que a ponta entra e vira lá para trás, o vento empurra para trás. Essas são dificílimas de tirar. Tem gravata que dá para você voar com ela até o chão, cara. E às vezes assim, tem que pesar na balança se eu vou tentar tirar a gravata. Nesse tirar a gravata pode romper alguma linha, principalmente se for vela de alta. Não é o caso das velas de baixo, que são bem mais grossas, né, as linhas. Se eu vou administrar isso até um pouso, se eu vou ter que jogar o reserva. Então a primeira parte para a gente tirar uma gravata, engravatou. A primeira, todo mundo está acostumado aqui no morrinho quando treina. Quando dá aquela fechadinha, a vela fica sem pressão ali meio bobinha, você dá uma batucada. Esse trabalho da pressão na vela, esse balanço, acaba soltando pequenas gravatas, desde que não tenha no meio. A segunda, que é uma coisa que tem que exercitar e saber bastante da vela, é o uso do estabilizador. Então, para quem não viu ainda, o estabilizador normalmente ele está no tirante B. Existem velas que não estão no B, tá? Acho que já vi alguma vela que é no tirante C, mas a maioria das velas está no tirante B. É uma linha de cor diferente que vai na ponta da vela. Inclusive os alunos quando começam confundem muito com isso com linha de fazer orelha. Não é, isso é o estabilizador. Como ela vai na ponta da vela, se a ponta da vela entra no meio e você puxa ela faz sair isso. Como que eu uso o estabilizador? Não é simplesmente eu saber qual linha que é. Para mim puxar o estabilizador, eu tenho que fazer um movimento amplo. Não é simplesmente eu catar ele aqui com o batoque e ficar fazendo batocadinha. Não, você tem que soltar o batoque, né? O ideal seria clipar ele no ímã, alonga a mão no estabilizador, pega na linha o máximo que der de altura e puxa lá embaixo e solta. Esse vai ser um movimento que vai tirar a gravata. Aí tá a importância de luva, tá? Cara, queima, corta. Eu recentemente com a vela do Ângelo lá, eu precisei tirar a gravata, era uma gravata grande,
uns 30, 40% da vela e cortei a mão. Tava sem luva, cortei a mão. Ainda mais a linha de competição fininha, corta mesmo. Então, aí tá mais uma importância de todo mundo começar a usar luva e acostumar com a luva, porque é um recurso. Você corta a mão lá, você não consegue puxar de novo. Então você tá com a luva, você puxa. Talvez esse o primeiro trabalho de tentar tirar uma gravata. Ah, não saiu no estabilizador. Espera aí que faltou uma coisa. Uma das preocupações, se a vela está engravatada, antes de pensar em tentar tirar ela, é o giro. É manter o giro controlado. Só que tudo isso vai depender da altura. Se eu estiver perto do chão, estou engravatado e começou a rodar, cara, não tem que pensar em reserva. Não vou ficar tentando tirar a gravata perto do chão com a vela rodando. É reserva. Se a gravata for pequena e eu conseguir manter um giro bem controlado, devagar, eu posso administrar isso e ir para o pouso desse jeito, ou pousar onde for desse jeito. Mas se esse giro está começando a ficar forte, eu vou tentar segurar o freio demais para conter o giro e vou levar para um stall, eu vou complicar totalmente a situação, né? Então, se eu conseguir administrar o giro, né, segurando o freio do lado contrário, só que assim, eu não preciso voar reto com a vela. Se eu tiver com uma certa altura, não preciso voar reto. Eu posso voar num 360 controlado, deixa a vela com uma certa velocidade para não ter o perigo do stall. Vou rodando e vou tentando o procedimento, que foi o que aconteceu comigo com a vela do Ângelo. Fechou, beleza, segurei o giro, deixei num 360 até razoavelmente forte, porque eu estava com uma gravata grande, né? Deixei a vela rodando. Pra vocês terem ideia mais ou menos do giro, como se fosse uma espiral perto do nível 1 ou uma térmica rodando forte. Porque o problema é que a gravata era muito grande. Se fosse uma gravata pequena, beleza, mas essa gravata, se eu tentasse conter o giro, com certeza eu ia para stall, porque estava 40% da vela fechada e engravatado. E ainda ela não era das piores, porque do jeito que ela ficou, vamos dizer que a vela ficou fechada assim, mas ela não formou uma parede. Se ela forma uma parede, com certeza eu não ia segurar o giro. Eu ia ter que acabar tendo que jogar o reserva. Lógico, a altura que eu tava eu não ia jogar. Aí que eu vou entrar nas outras partes. Então esse primeiro trabalho de batucada. Segundo, estabilizador. A gente tem uma terceira possibilidade antes de ir para um stall, que é a meia vela. A meia vela ou vai tirar a gravata, ou você vai conseguir administrar voar com a vela em meia vela. Como que eu vou fazer a meia vela? Vou pegar o tirante A e vou puxar ele. E vou fechar a metade da vela. Só que a vela fechada, ela é muito melhor que a vela em parede nas linhas. Porque essa vela em parede é como se fosse um excesso de comando de freio. A vela fechada não. A vela fechada ela vira aqui, ela fica meio para trás assim. E você consegue voar com meia vela tranquilamente. Você consegue fazer até curva para o outro lado. E nisso que você puxa e fecha e solta, ela frouxa as linhas. E essa gravata que às vezes estava muito travada, no que frouxou as linhas, ela sai. Só que o que seria o ideal? Por isso que o ideal de todo mundo é passar por um CIV, ter a ideia da meia vela. Uma coisa é a gente falar a teoria aqui, outra coisa é você tá lá na hora, já tô meia fechada, já engravatou, o cara tá preocupado, vou achar o tirante A. Os tirantes normalmente, o cara vem pro colo, né? Fica aquele monte de linha, nem sempre vai ser tão fácil de achar o estabilizador. A maioria das velas tem linha de estabilizador de cor diferente. As velas mais novas agora com linha de competição, às vezes é da mesma cor. E para você achar essa linha lá na hora, né? Eu não sei por que a linha de competição não poderia ter uma cor diferente para facilitar enxergar numa situação dessa, né? Então esse segundo trabalho de meia vela. Fechou, fiz a meia vela, anulei a gravata. Estou sem gravata, pode ser que a hora que eu solte ela continue. Se continuou, se eu tô conseguindo ir com meia vela administrando, cara, eu vou até o pouso de meia vela, que é melhor que eu jogar um reserva que eu não sei onde vai cair. Tô entrando dentro de um rotor desse jeito, cara, reserva. Se eu for chegar, tudo bem, se eu estiver num lugar tranquilo, que a situação é calma, eu posso tentar fazer um pouso de meia vela. Se eu tomei uma fechada e aconteceu isso dentro de uma área de rotor, pode ser que eu consiga fazer até a vela retomar em voo. Só que a chance de eu tomar uma fechada chegando perto do chão é enorme. Então, o reserva, apesar dele pendular dentro do rotor, a chance de ser um negócio mais grave é muito menor do que você vir com uma vela aberta e controlada e tomar um outro colapso perto do chão. Dentro do rotor, o ar está turbilhonando.
você pode entrar em incidência negativa e positiva toda hora. Então a vela, imagina uma vela em meia vela, ou você voando com ela, a vela estola perto do chão. Se ela fizer alto, beleza, tempo de você jogar o reserva ainda. Mas se você está fazendo isso e acontece a 30 metros do chão, não dá tempo de mais nada. Então nessa situação, a melhor coisa que tem para fazer mesmo é reserva. Não tem que fazer, jogou reserva e torcer para ele chegar num lugar tranquilo, né, que não tenha fio. A gente vai entrar na outra parte de rolamento, acho que vai dar tempo de fazer. Até o capoeirista aí que vai ensinar nós. O fisioterapeuta fugiu para ensinar a ergonomia do movimento, precauções. Mas dá pelo menos a gente ter uma noção, e seria legal. Teve, assim, a maior parte do pessoal, às vezes já teve contato com algum esporte, né? Seja arte marcial, alguma coisa que tem um rolamento. Mas tem bastante gente que nunca fez, e a pessoa não tem nem a mínima ideia de como cair. E seria importantíssimo todo mundo saber isso. Nem que seja para fazer num colchão, fazer em casa, começa virando cambalhota, para ter uma consciência corporal. O que é essa consciência corporal? Seu corpo fazer sozinho. Né? O rolamento não é um negócio que eu vou chegar lá, puta, eu vou chegar rápido, eu vou fazer o rolamento. Não dá tempo de pensar nisso. O corpo, o subconsciente tem que colocar para fazer sozinho isso. Então, se fizer dessa forma, sozinho você vai fazer esse rolamento e vai evitar muita lesão, muito machucado se fizer dessa forma. Se o cara chega rígido e duro, depois eu vou explicar, aí complica. Tá? Então, na questão voltando na gravata, tá? Beleza, a gente falou em fazer meia vela. Licença um pouquinho. Beleza. Outra possibilidade na gravata, tá? Daí assim, eu já aconselharia para quem já tem um puta domínio de stall, já fez o stall, que seria levar a vela ou para uma derrapagem para tentar tirar a gravata, ou num flyback. Mas, cara, ela pode configurar pior ainda e um outro problema. Você imagina que você vai fazer um full stall com gravata. Beleza. Entrei num flyback, num full stall com gravata. E, porventura, essa gravata não saiu a hora que eu fiz. O que vai acontecer a hora que eu soltar essa vela? Eu vou soltar como se eu estivesse soltando assimétrico. Soltando um lado e o outro não, porque um lado está engravatado. O que vai acontecer com essa vela? Cara, ela vai pular negativando absurdo. Então, que provavelmente foi isso que aconteceu com o Ângelo no dia que ele tomou lá fechado. Ele fez o full, a hora que ele soltou, a vela continuou engravatada e ela retomou negativando. E daí configurou o quê? Twist, porque a vela foi, rodou e o corpo não acompanhou. Twistou e entrou em giro. Somou essas duas coisas, twist e giro, é reserva na hora. Não tem o que fazer, não vai demorar, principalmente se estiver baixo. Pessoal, não hesite em jogar reserva. Tá perto do chão, o legal seria todo mundo voar com nível de consciência. Alto, tranquilo, chegando perto do chão, área de reserva. Eu voando de vela CCC é bem desse jeito. Eu sei que qualquer hora eu estou suscetível a tomar uma fechada. Se eu tiver de 50 metros para baixo, a minha luz do reserva está acesa o tempo todo. Se eu tomar um negócio feio, eu não vou tentar tirar. Eu vou mandar o reserva porque não dá tempo, né? Pode ser que consiga tirar? Pode. Mas a chance de não tirar e não dar tempo de jogar mais o reserva é grande. Então, quanto mais perto do chão, mais todo mundo tem que estar com essa luzinha do reserva de alerta. Não é que vai jogar o reserva torto direito, mas uma certa alerta mais perto do chão, sim. Que altura eu vou jogar o reserva? Cara, não tem altura. Tá? Tenta até o fim. Surgiu a situação lá, cara, se tiver com 10 metros, joga, cara. Porque às vezes assim, ó, do jeito que a vela pendula, às vezes é o suficiente para segurar o tranco. Tenta, não tem que fazer. Se fez isso aí baixo, lá, tô muito baixo, não dá, vou tentar segurar. Cara, joga, não tem... tem vídeo do cara jogando reserva que, cara, pum, pousa, desse jeito. Se o cara não faz isso um segundo antes, ele tinha macetado no chão sem reserva. Então, o reserva, ele tá lá para ser usado, né? Não é que eu vou jogar também, né? Assustei e joguei o reserva, mas se precisar usar, joga, cara. Ele é para isso mesmo. Outra coisa legal, tá voando, leva a mão na alça do reserva, tá? Mesmo faz esse movimento, acha a alça,
consciente, pensando, mas toda vez faz isso para saber onde está e ter o movimento. A gente pegar em específico em cada selete e estudar o movimento dela, né? A gente tem selete que tem que fazer a puxada para cima, outras laterais. Então cada um com sua selete, eu vou estar ajudando, pergunta, a gente pesquisa e vai e estudar esse movimento, ver como é que é a alça dela, saber como é que é a tirada de cada selete, experimentar isso às vezes na hora de abrir o reserva, vem aqui, saca, puxa, vê se não enrosca, aprender a colocar o reserva, saber o que tem que fazer. Depois a gente vai pegar numa aula mais específica sobre reserva e tudo, né? Hoje acho que não vai dar tempo de fazer tudo, mas é legal ter esse conhecimento e ter essa memória de alça de reserva, né, para conseguir numa situação de emergência, lembrando que você não vai estar pendurado na cordinha e sacando reserva no chão, você vai estar rodando com força G, às vezes torto, psicológico bem abalado, mas não sei o que fazer, tá baixo perto do chão, reserva. Então não hesitem em jogar reserva. Eu vou decolar ali. Decolar não, vou inflar a vela só pra gente ver se mostra a simétrica, mostrar a linha do estabilizador para quem não viu, o jeito de puxar a linha do estabilizador. O vento parece que deu uma merrecada, nem sei se vai conseguir inflar, mas dá pra gente ver a linha do estabilizador. E vamos fazer o rolamento com o mestre Picharro. Vou pegar a Dona Iranja que tá fundo. Exatamente, ó, esse front, ó, por incidência de motor, que eu tava autorizado, ó. Vento da lateral, tá vendo os eucaliptos, estão autorizados. A assimétrica, ó, dá pra treinar alguns exercicinhos e ganhar, lógico que é diferente voando. Fechou, ó, segurei, quase fechou quase a vela inteira. Com o pé no chão, ela não tem a mesma pressão que voando, não tem você para entrar debaixo o tempo todo. Com relação à linha do estabilizador, ó, essa vela, ó, tirante B, linha que vai na ponta, ó. Dificilmente ela vai engravatar. Se eu for na linha do estabilizador, ó, rapidinho puxar, ela volta. Essa vela é a vela A, né? Ela é bem mansinha, não engravata. Com relação ao treino de stall, seria basicamente isso, ó. Estou voando, isso aí, vento lateral. Segura, vai sentir ela descer, quase foi para stall. O ideal é sempre fazer com o pé baixinho, nunca alto para não ter o risco, né? Outra coisa é a questão de chegar no chão, qualquer situação que seja de reserva, seja do pêndulo, qualquer situação que você chega, a gente tem que saber como cair também. E boa parte dos pilotos às vezes não sabem, nunca praticaram um esporte. Então uma das importâncias da gente chegar no chão é nunca chegar com a perna reta, com o joelho virado para trás, sempre flexionado, com o músculo bem tensionado. E o ideal, uma perna na frente da outra para chegar no meio na corrida, nunca chegar com os dois pés juntos, a mão no chão também, nunca chegar nessa posição com a mão no chão. Outra coisa que todo mundo faz, isso é inconsciente de todo mundo, é chegar de bunda no chão. Se você levanta a perna e vem de bunda, o primeiro lugar que vai é a coluna. Então o importante, seja para chegar do jeito que for no chão, coloca os pés, mas não coloca com a perna esticada. Colocar com a perna, ó, flexionada, né, joelho para frente e sempre tensionando os músculos e o abdômen para fazer o efeito de rolamento de bolinha. Isso seria uma coisa legal para todo mundo treinar, para ser um negócio involuntário, para estar no subconsciente e fazer na hora que precisa. O Ricardo, que é professor de capoeira aí, ó, há muito tempo, está acostumado com arte marcial, vai saber falar melhor pra gente como fazer o movimento, o jeito de fazer, para iniciar, para quem vai tentar também, para não acabar não machucando no treinamento também, mas é uma coisa legal para todo piloto saber fazer. Para mim mesmo já evitou muito de eu ter machucado
essa questão de rolamento chegando em pouso forte. Tá com iniciantes. Bom, galera, acho que o Robson falou a maior parte de tudo. Só lembrando que a perna da gente vai funcionar como um amortecedor, né? Ela vai segurar, vai amortecer a queda, né? E junto com isso a gente vai entrar com o rolamento, que é a bolinha que você vai fazer com o corpo ali. Então, o primeiro passo seria legal a galera ter a noção de que, vamos supor, depois a gente vai fazer em cima do morrinho ali. Chegou, você vai chegar alto, né? Nem sempre o parapente vai chegar na horizontal, às vezes ele vai chegar na vertical e esse é o treinamento que a gente vai fazer. Então, saber esse amortecimento aqui, ó, dar um pulo para cima e cair mansinho. Isso aqui já é primordial. Mas, pô, mas isso é fácil, todo mundo faz. Nem todo mundo faz. A maioria acaba chegando lá, pernona esticada aí, ferrou de vez. O ideal é amortecer com a perna. Depois a gente vai fazer na prática, né? Então isso aqui, ó, quem tiver aqui, faz aqui, ó, todo mundo aqui, ó, dá um pulo mais alto que você conseguir e amortece lá embaixo. Vamos lá? Todo mundo, vamos lá. Isso, ó, pulou, amorteceu. Aquele negócio que eu falo na capoeira assim, ó, você vai cair sem amassar a folha assim, sem fazer barulho, entendeu? É pular, isso, show de bola, é isso aí. Esse é o primeiro passo. O mestre falou uma verdade, o ideal é chegar com uma perna na frente e outra atrás. É que na hora, nem sempre você vai lembrar disso. Sim, bem, se sim. der, beleza. Se não der, mesmo assim, chega com os dois pés, amorteceu, a mão nada reta, né? A mão fechada, mas você vai usar muito a mão, porque ela também vai ser um amortecedor. E é o lance do rolamento, daquela coisa de criança da cambalhota, né? Parece simples, mas tem gente que não sabe. Tem gente que vai fazer cambalhota e vai aqui e põe a cabeça lá, né? E faz a cambalhota. É totalmente errado. Na verdade, é uma bolinha. Eu ensino para as crianças assim, ó, botei a mão, a cabeça vai lá no meio da perna, ó, e vai entrando aqui. Vira uma bolinha mesmo. Quanto mais bolinha, perfeito. Vai acontecer caso, depende da velocidade que você chegar, você vai fazer vários rolamentos. Quando vai, a espuma protege. Sim. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Botou a mão lá no chão, cruzadinho, cabeça lá no meio, jogou. E se possível, jogar o ombro, tá? E não a parte da cervical. Joga meio de lado aqui, ó, e deixa rolar. Então outra coisa legal, vocês vão ver que assim, bastante gente vai ter dificuldade para fazer aqui agora no chão e vai dar um pouquinho de cisma de fazer aqui no chão. Lembrando que lá na hora de chegar, não é, você não vai fazer porque é obrigatório, né? E se chegar... Sabe o que eu poderia completar, Robson? Que o Robson falou, pô, ele ensinou meia vela, ensinou umas coisas aqui assimétricas. Só que você tem que vir pro morrinho e ralar de fazer, para que você estiver voando vai amenizar, vai ficar automático. Com né, certeza. Então virou até duas. Quem quer começar? Vai, Raul. Simplesinho. É legal todo mundo faça, se não tiver nenhum... Show, Raul. Ó, Raul, mas ainda você foi da cervical aqui, ó. Você foi assim, Mais lateral. senta aí com o ombro, faz mais uma lá. Joga a cabeça meio de lado. Agachou. Isso. Perfeito. Show. Mais um? Vem? Tem um limite, eu não faço. Não, eu vou devagarzinho. Calma. Legal, não foi ruim. Mas é legal ter o erro também para corrigir para todo mundo. Ele foi com a perna esticadona. Você viu que a perna dele, a perna bateu firme no chão? Tem barulho, na verdade. Já melhorou. Mas se a perna puder ficar colidinha, bem colidinha mesmo, com o corpo, automaticamente. Do jeito que você fez aí, se for numa rolagem mesmo, num pouso meio forçado, é perigoso você... Daqui meia hora que bater no chão vai machucar. Isso aqui é totalmente errado, beleza? É até legal ter os erros, por isso que eu peço pra galera fazer isso. Vai, Robson. O Robson já tá caro. Aí, ó. Show de bola. Muito bem, jovens, essa aqui foi a aula sobre segurança também, colapsos também, falou de vários assuntos aqui hoje, né? Então, de tempos em tempos, o Robson Mendes dá esse tipo de instrução, né? Faz essas aulas, aproveito para vir aqui filmar para colocar no canal. Tem muito material bacana aí.
Então é isso aí, ó. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta, a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do Falando de Parapente para você ver as estampas, as camisetas que tem lá. Ó, tem oficial, tem também camiseta com estampa de voo, tem caneca, tá bom? Eu vou ficando por aqui, ó. Esse aqui é o morrinho que eu aprendi a voar. Aqui é o morrinho mais manso e ali, ó, quando a gente quer fazer uma decolagem um pouco mais alta, é ali. Ali embaixo. É isso aí. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, eu volto depois então falando de parapente.